Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, porque hoy vamos a ver um novo conteúdo de espanhol, certo? Então, bom dia, pessoal. Espero que estejam bem, porque hoje nós vamos ver aí um novo conteúdo de espanhol, certo? Durante este vídeo eu vou falando um pouquinho em espanhol, um pouquinho em português, ok? Para começar, né, para começar, em la página 15 del libro de ustedes, né, página 15, na parte acércate. Entonces, acá nosotros vamos a aprender un poco sobre los verbos, ¿cierto? Tenemos aquí la parte de los pronombres personales, pero ya expliqué en clase, pero voy a repasar para que todos compreendam, ¿sí? Então, aqui nessa página, nós temos os pronomes pessoais, né, os pronombres personais. Eu já expliquei em sala, mas eu vou retornar, dar mais uma explicadinha agora para que a gente consiga juntar essa informação com os verbos que nós vamos aprender hoje, ok? Então, para começar, a gente tem uma imagem que mostra o uso do verbo, né? Marina, hace quanto tempo que estudas espanhol? Hace um ano que estudo espanhol. Então, aqui a gente vê o uso dos verbos. Verbo estudar, estudias, e o verbo aqui também estudar, quando ela responde estudio. Então, faz quando você estuda espanhol, faz um ano que estudo espanhol. Então, hoje nós vamos ver aí como utilizar os verbos no presente. Então, para começar, nós temos aqui a parte dos pronombres personais. Então, a gente tem aqui os pronomes personais, em espanhol são os seguintes. Então, o yo, o tu, o vos, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Então, a gente tem aqui uma explicaçãozinha, né, que em muitos países hispanohablantes, né, que falam espanhol, se utiliza o pronome tu, mas na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em alguns países da América Central aqui, como a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica, predomina o uso do vos, certo? E para falar com mais de uma pessoa na Espanha, se usa o pronome vosotros ou vosotras, enquanto que nos países da América Latina se usa o pronome ustedes. Então, eu passei na lousa para você o significado disso aqui em português, mas eu vou retornar aqui a passar para você, então vamos relembrar. Então, pronombres personais, que é os pronomes pessoais, vamos lembrar aí os significados. Então, nós temos o yo, que é eu, nós temos o tu e o vos, que em português seria o você. Temos o ele, que é ele, certo? Nós temos aí o ella, ou ella, que é o ela. Temos aí o usted, que seria o senhor, senhora, né? Que seria um pronome formal, né? Nós outros ou nós outras, que em português seria um nós. Temos o vosotros e vosotras, que na Espanha significa vocês, certo? E na América Latina não usa o vosotros e vosotras. Então, para os outros países, né, fora da Espanha, é como se não existisse aí o vosotros, certo? Ellos ou ellos, que são eles, ellas, elas, e nós temos os ustedes. Então, ustedes na América Latina significa vocês, senhores ou senhoras, certo? Então, ele é usado tanto informalmente quanto formalmente na América Latina. E na Espanha, ele é usado senhores e senhoras, que é a parte formal. Então, na Espanha, informalmente, que é o vocês da Espanha, é vosotros ou vosotros. E formal na Espanha, senhores ou senhoras, certo? Então, agora vamos voltar lá nos verbos. Então, nós temos aí os pronomes, por quê? Quando a gente vai falar do verbo, então, eu vou usar os pronomes porque é quem vai realizar a ação. Então, por exemplo, aí na apostila vocês têm três verbos aí. O verbo hablar, que é o verbo falar, o verbo aprender, né, que é igual ao português, e viver, que é o viver, certo? Então, por exemplo, aqui, nós temos, se eu quero falar em espanhol, né, se eu quero decir, eu falo. Em espanhol vai ficar yo hablo. Mas se eu quiser falar, por exemplo, que nós falamos, eu não vou usar esse verbo, não vou falar nosotros hablo. Eu vou falar nosotros hablamos, certo? A mesma coisa se eu quero falar que ele fala. Eu não vou falar ele hablo, eu vou falar ele habla, certo? Então, a gente tem aqui a conjugação do verbo. E nós temos também aí com o verbo ele, que, por exemplo, se eu quero falar que elas aprendem, ellas aprendem, certo?
Mesma coisa aí, se eu quiser falar aqui, eu aprendo, então vai ficar yo aprendo. Então aqui nós temos as conjugações. Então aqui eu vou dar mais alguns exemplos de conjugação para vocês, né? Então aqui eu reproduzi aquela tabela da apostila de vocês e coloquei 3 outros verbos aqui para a gente conjugar juntos, certo? Para mostrar para vocês como com essas terminações eu consigo conjugar outros verbos regulares do presente do indicativo, certo? Que é as ações que acontecem no momento da fala. Então, por exemplo, aqui nós temos o verbo cantar, certo? Então, o verbo cantar, como que ele vai ficar em espanhol? Então, o que que eu faço? Eu tenho um verbo, né, sem conjugar, aí no finalzinho ar ou ir, e aí o que que eu faço para conjugar? Eu vou tirar esse final, ar, né, e ele vai ser como se fosse a raiz aí do verbo. Então, todos os verbos, eles vão ter aqui, ó, independente se é no pronome de ou, eles, ele vai ter esse comecinho. Depois eu vou usar as terminações. Então, se eu quero falar eu canto, em espanhol vai ficar yo, olha lá, finalzinho o, yo canto. Depois aí, se eu quero falar com tu, finalzinho as, tu cantas. Se fosse vos cantas, aí com acento, né? Com tilde, que a gente fala em espanhol, um acento. Aí, se fosse ele, você, como que fica, né? Nesses três, o verbo fica igual. Então, finalzinho a, ele ou você canta, nosotros cantamos, vosotros, finalzinho ais, cantais. Eles, ustedes cantam. Então, aqui eu fiz a conjugação do verbo cantar. Agora, o verbo comer, ele vai seguir os sinalzinhos do verbo aprender, porque termina em er também. Então, vai ficar aí, yo como, tu comes, vos comes, ele, lá, come. Nosotros comemos, vosotros coméis, e eles, ustedes comem, certo? Verbo escrever, que é o verbo escrever, né? Então, ele vai seguir o mesmo padrão de terminações do vivir, né? Do vivir, porque termina em ir. Então, quero falar eu escrevo, em espanhol vai ficar yo escribo. Se eu quero falar que você escreve, usando tu aí, escribes. Agora, no vos escribís, ella escribe, nosotros escribimos, né? O finalzinho imos. Vosotros escribís, eles escrevem, né? Que é eles ou elas escrevem, então eles ou elas escrevem. Então, assim eu vou conjugar todos os outros verbos regulares no presente do indicativo, certo? Nós temos um orro. O orro aqui seria olho, né? Atenção. Que ele vai falar que habitualmente, ao falar, não se utiliza os pronomes pessoais. E a pessoa verbal se deduz pela terminação do verbo. Então, se alguém fala hablo, né? Hablo espanhol. Eu já sei que quem está falando aí é eu, né? Eu. Então, por quê? O final, hablo, já vai mostrar para mim que quem está falando aí está falando em primeira pessoa. Se eu falo comes, eu já vou saber que por esse final que estou falando, referindo ao pronome tu. Escrevem, né? O finalzinho ali, ele já vai mostrar que está em terceira pessoa do plural, certo? Agora, nós vamos para os exercícios, que eu vou explicar lá na página 16. Então, lá na página 16, eu tenho o exercício número 2, certo? Porque o número 1 era aquele que a gente fez a leitura da imagem lá que as meninas estavam conversando. E aqui fala: reescreve as frases reemplaçando as palavras destacadas por seus respectivos pronombres personais. Então, por exemplo, letra A. Diego e eu hablamos em espanhol sempre que nos encontramos. Então, daquela lista de pronombres, né? Dessa aqui, ó. Dessa lista aqui, ó. Qual desses aqui eu posso substituir pelo que está em negrito aqui na 16, né? Que é o Diego e eu. Então, Diego e eu posso substituir por quê? Eu posso falar, yo hablamos em espanhol, sempre que nos encontramos. Tu hablamos, né? Qual que vai ser aqui para mim substituir? Então, aqui eu vou fazer a letra A com vocês. Diego e eu. Então, eu posso substituir aqui, né? Que é nós, então, por nós outros. Então, aí eu vou reescrever a frase, nós outros hablamos
en español siempre, siempre que nos encontramos, certo? Então, eu substituí ali o negrito por nós outros, certo? E aí, vocês vão fazer a mesma coisa na B, na C, na D, substituindo o que está em negrito, certo? Pelos respectivos pronomes, né? Aquela listinha que está lá. Aí, nós vamos para o exercício 3. Né? O exercício 3, onde forma frases relacionando as colunas. Então, a gente vai formar a frase juntando as três partes aqui, ok? Então, na primeira parte, de você está numerada aí mais fácil, né? Com A, B, C, D, E, F, tá? Colocado dessa forma a ordem. Então, aí vocês têm na letra A, Juan e Pedro, certo? E aí vocês têm que achar qual verbo encaixa com Juan e Pedro. Só tem uma opção, porque Juan e Pedro é a mesma coisa de eu falar eles. Então, quando eu falo eles, eu não posso falar eles escreve, porque o verbo que escreve, né, escreve está no singular. Então, eu tenho que achar qual desses verbos aqui eu vou encaixar. Então, por exemplo, aqui, Juan e Pedro, vou fazer um com vocês. Juan e Pedro escreve, não dá certo. Juan e Pedro necessitam? Não. Juan e Pedro estudam? Então, esse faz sentido, porque Juan e Pedro, eles. Então, eles estudam, né? O final aqui já ajuda a gente também. Então, Juan e Pedro estudam, certo? Então, aqui vocês têm letra A, e aí na frente do estudam aqui você vai colocar letra A. E aí, nós vamos ver qual a terceira parte que encaixa, que faz sentido aí com o verbo estudiam, certo? Então, Juan e Pedro estudiam. Aí eu vou olhar aqui, estudiam comprar um dicionário? Faz sentido? Não. Estudiam todo lo que digo? Né? Tudo que eu digo? Não faz muito sentido, fica estranho. Então, Juan e Pedro estudiam correios em outros idiomas, que é correio, né? Em outros idiomas. Não faz sentido também. Então, Juan e Pedro estudam espanhol por las tardes. Sim, esse faz sentido, né? Eles estudam espanhol à tarde. Então, eu vou colocar, então, aqui, que já está a letra A, coloco letra A aqui. E a terceira parte aqui na frente, no parênteses que vocês têm aí, vocês vão colocar a letra A e a gente formou uma frase que ficou Juan e Pedro estudam espanhol por las tardes. E a mesma coisa vocês vão fazer relacionando todos os outros, certo? Na sequência, nós temos aí o exercício 4. O exercício 4, ele vai pedir assim: leia atentamente as frases e corrija as que apresentam problemas de concordância, tá? O que seria esse problema de concordância? É eu, por exemplo, hablar, né? Então, seria, por exemplo, eu falar assim, yo habla espanhol. Yo hablo espanhol. Que seria, eu falo espanhol. É assim, está correto? Não, né? Porque eu falo yo hablo espanhol, que em português seria eu falo espanhol, certo? Porque se eu falo yo hablo espanhol, ou mesmo em português, né, eu falo espanhol, tá tendo um erro de concordância. E é o que a gente vai corrigir aqui. Por exemplo, letra A. Raquel e José sempre comem comida japonesa. Então, aqui, o erro de concordância é o quê? Raquel e José. Então, eu estou falando eles, certo? Então, eles, plural, né? Eles sempre comem. O verbo está aqui no singular. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer um com vocês. Então, eu vou reescrever corrigindo esse erro. Então, eu coloco aqui o pronome, né? Os personagens, né? E coloco aqui, em vez de come, eu vou trocar pelo plural, que eles comem comida japonesa, certo? E aí vocês vão ver, ler as frases aqui, achar o probleminha e corrigir, certo? Então, essa daqui seria a página 16. Na página 17, o que que nós temos? A gente tem um outro conteúdo aí, que é o língua em uso, certo? E aqui nós temos algumas frases em espanhol. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Então, a gente vai ver esse conteúdo. Aqui ele vai mostrar algumas frases que eu vou usar quando eu vou pedir uma informação sobre uma palavra, né? Então, por exemplo, para pedir informações sobre uma palavra. Por exemplo, como se escreve sapato em espanhol? Certo? Então, se eu quero perguntar como escreve uma determinada palavra em espanhol, a pergunta vai ser dessa
forma. Então, aqui nós temos algumas frases em espanhol, que são algumas frases de uso, né, em espanhol, que, por exemplo, aqui, para pedir informação sobre uma palavra, que é para pedir informação sobre uma palavra, nós temos aqui, se eu quero perguntar, né, como se escreve sapato em espanhol, eu vou perguntar assim, como se escreve sapato em espanhol, certo? Aí, nós temos aqui para responder essa pergunta. Se escreve com, né? Se escreve com, e aí vai falar aí as letras que são que uso para escrever essa palavra. Então, a pergunta e a forma de responder. E aqui, como se pronuncia, por exemplo, sapato em espanhol, né? Aí, a resposta se pronuncia e você vai falar a pronúncia. Aqui, como se diz Espanha, né? Se disse Espanha. Aí você vai responder, né? Como se deletreia a palavra venezolano? Então, esse a gente praticou um pouquinho em sala. Se le deletreia, é soletra, né? E aí, a pessoa responde soletrando, né? As letras aqui do alfabeto que a gente já viu. Então, U, V, E, N, E, Z e assim por diante, certo? E nós temos aí próximas frases que é para pedir permisso, gente. Para pedir permisso é para pedir licença. Então, por exemplo, você vai entrar num determinado lugar, o que que você tem que fazer? Você tem que falar, com permisso, pode entrar? Que é com licença, eu posso entrar? E aí a pessoa vai responder para você se entra, certo? Ou se passa, tá? Ou se adelante. Então, essas são três formas que eu posso responder afirmativo para você entrar, que você pode passar, né, para dentro da sala. Então, com permisso, com licença, né, pode entrar, posso entrar. E aí tem essas três formas, gente. Se entra, se passa, né, é estranho, mas é a mesma coisa do entrar, né, passa, ou se adelante, que adiante, né, pode entrar. E aqui no quadro a gente tem mais um exemplo. Então, se você quer pedir para ir ao banheiro. Se você quer pedir para ir ao banheiro, você vai perguntar: Puedo ir al banho, por favor? E aí a professora, né, a maestra, vai dizer aqui se puedes ir. Sim, você pode ir. Então, essa é a forma de perguntar aí, pedir licença para ir ao banheiro. E depois nós temos algumas perguntas para solicitar algo ao professor. Então, para pedir algo para o professor, nós temos aí, por exemplo, ¿puedes hablar mais despacio, por favor? Então, se o professor está falando muito rápido, então você vai perguntar, né? Você pode falar mais devagar, por favor, né? Despacio e devagar. Então, é uma forma de você pedir para ele falar um pouquinho mais devagar. E nós temos outra pergunta, né? Puedes hablar mais alto, por favor, né? Quando você quer pedir para ele falar um pouco mais alto. Ou puedes repetir essa palavra, por favor, né? Você pode repetir essa palavra. Puedes letrear essa palavra, por favor, né? Então, você pode soletrar essa palavra. Então, às vezes você tem dúvida de como escreve. Aí você vai pedir para essa palavra ser soletrada, né? Deletreada. Por último, aqui no quadro, vocês têm para expressar agradecimento. Então, para expressar agradecimento, aí a gente sabe quando a gente vai dizer obrigado, né? Obrigada. Em espanhol, eu posso falar muitas gracias, que seria muito obrigado, ou eu posso só falar obrigado, né? Que seria gracias. Então, nós temos aí a forma mais simples, graças ou muitas graças, para expressar agradecimento. E aí a outra pessoa, né, para quem você está agradecendo, ela pode responder de nada, igual português, ou no hay de quê, certo? Que é no há de quê, que é a mesma coisa aí do de nada, certo? Abaixo, então, nós temos um exercício para vocês aí. O exercício é: completa os seguintes diálogos com as frases aprendidas anteriormente. Então, aqui tem algumas possibilidades, né? Mas elas vão ter que seguir dentro do padrão que a gente viu lá em cima. Por exemplo, aqui. Nós temos aqui nessa primeira, a menina está perguntando, né, para
a maestra, né? Então, ela está perguntando para a maestra como se diz marroquino em espanhol. Então, aí, como que vai ser essa resposta? A gente viu que usando esse começo, como você disse, então, como que a professora vai responder? Então, vocês vão escrever a resposta da professora. Aqui na outra, temos uma tica e um tico, né? Um garoto e uma garota. Então, o tico, né, respondeu de nada. Então, o que que a menina pode ter falado aqui, né? A gente viu um padrão lá em cima, que se a pessoa responde de nada, o que que a outra disse anteriormente. E aqui, no outro quadro, a gente tem um menino que ele está falando que ste, né? Ele está deletreando uma palavra. Então, para ele deletrear aqui essa palavra, o que que a Latica, né? O que que a garota perguntou para ele, certo? Então, vocês vão montar essa pergunta dela. E aqui também vocês vão montar uma pergunta olhando os modelos lá em cima, porque o homem, né? Ele maestro aqui, ele diz, se adelante. Então, o que que os meninos perguntaram para ele ter essa resposta, certo? Agora, na página 18, né, na página 18, nós vamos ter aí na seção contextos, falando um pouquinho sobre um gênero textual, né? O gênero textual, el folheto, que é o folheto. Então, aqui nós vamos ver qual a descrição, né, desse gênero. Então, vai falar que el folheto é um impresso de poucas páginas que se distribui a um público específico com a intenção de divulgar um produto ou serviço e atrair a possíveis clientes. Então, é um impresso, né, uma folha impressa de poucas páginas que é distribuída ao público, um público específico, né, com a intenção de divulgar um produto ou serviço e atrair possíveis clientes. Então, quando você anda na rua, sempre aí tem algumas pessoas que distribuem esse tipo de gênero, que é o folheto, que às vezes tem aí algumas propagandas de mercado ou de algum estabelecimento, né, de venda. E é comum que se contenha fotos ou imagens para chamar a atenção do leitor. Então, é comum que esse tipo de gênero, né, o folheto, ele tenha fotos, imagens, para chamar a atenção mesmo de quem vai ler. O linguagem utilizado em el texto deve ser claro e objetivo, además de destacar os principais benefícios oferecidos por el produto anunciado. Então, ele não é de muito texto, mas já são informações específicas, né, objetivos, que mostram os benefícios daquele produto que está sendo anunciado ali no folheto. Então, aqui vocês vão ter algumas atividades sobre esse gênero para fazer. Então, nós temos aqui duas perguntas na pré-leitura. Então, antes de vocês verem o gênero aqui embaixo, vocês vão responder essas perguntas. Elas estão colocadas aqui para ser respondidas oralmente, mas eu gostaria que vocês colocassem aqui na frente mesmo a resposta de vocês, certo? Então, aqui, em parejas ou grupos, né? No caso, aí vocês vão responder individualmente. Número 1, letra A. Suelen viajar? Em caso afirmativo, com quem ou quienes, né? Então, vocês costumam viajar? Então, suelen viajar, costumam viajar? Em caso afirmativo, com quem ou quienes. Então, você vai colocar aí, yo suelo viajar com minha madre, com minha família, ou não suelo viajar, né? Não costumo viajar. Então, vocês vão responder aqui para mim. Na B, já han viajado a alguma cidade brasileira em que há hispanohablantes? Então, vocês já viajaram para alguma cidade brasileira onde vocês viram pessoas que falam espanhol, né, estrangeiros? Então, se vocês já foram em algum lugar e encontraram estrangeiros falando espanhol, você vai colocar que sim, né, que já cita aí o nome do lugar que você encontrou. E depois aqui outra pergunta dentro da B, se há oportunidade de viajar ao estrangeiro, que países tienes ganas de conhecer? Então, se você tem alguma oportunidade de viajar para o estrangeiro, né, para fora do país, que país você tem vontade de conhecer? Então, você vai colocar aí alguns países que você tem vontade de conhecer, certo? Que em espanhol, ter vontade de conhecer, tiene ganas de conocer. Então, aí como você vai responder? Yo tengo ganas de conocer Espanha, yo tengo ganas de conocer Estados Unidos, yo tengo ganas de conocer Argentina, então vocês vão colocar a resposta de vocês. Aí, a partir disso, vocês já vão para a parte de leitura, que é ler el siguiente folheto sobre um viaje a Nicarágua.
e presta atenção às informações. Então, vocês vão ler esse folheto aqui, tá? Observa as imagens, os detalhes, tudo que está escrito. Façam a leitura e depois vocês vão lá para a página 19. Na página 19, vocês vão ter aí a pós-leitura, que são as atividades após a leitura de vocês. Então, número 3. Marca as informações que estão em el folheto. Então, vocês vão marcar aqui somente as informações que estão no folheto. Então, por exemplo, letra A, valores referentes à viagem. Então, valores que se referem à viagem lá do folheto. Tem os valores lá no folheto? Se tiver, marca. Se não tiver, não marca. B, dias de saída. Então, tá marcando no folheto lá os dias da saída da viagem? Sim, sim, marca, senão não. E aí, vocês vão marcar aí as informações. A 4, vuelve al folheto e extrai as informações. Então, na letra A, cidades que se visitam em Nicarágua. Então, você vai voltar lá no folheto e procurar quais as cidades que vão se visitar ali em Nicarágua. Você vai colocar os nomes aqui. Vão colocar também o valor de desconto. Então, em algum lugar do folheto está falando de valor de desconto, né? Desconto. Aí vocês vão colocar o valor aqui. Os meses em los que el viaje cuesta 2.410 euros. Então, quais são os meses que a viagem tem esse valor? Você vai colocar aqui também. Então, vai procurar essas informações lá no folheto. Número 5. Desde tu ponto de vista, ¿cuál es la función de las imágenes en el folleto? Habla com tus companheiros e verifica se tienes opiniões similares. Então, aí você vai escrever aqui também para mim, né? Qual é a função das imagens em el folheto? Então, a gente até comentou lá nos objetivos, né? E coloca aqui a sua opinião em poucas palavras, ok? 6. A 6, vocês têm aí, ó. Utiliza as palavras de los recuadros para completar a explicação sobre o gênero folheto. Então, nessa, vocês têm um quadrinho aí, né? O de vocês está bem aqui em cima, o meu ficou aqui embaixo, com as palavras que você tem que completar aqui, que fala sobre o gênero los folhetos. Então, vocês vão colocar cada palavrinha dessa em o seu lugar correto. Então, por exemplo, aqui, ó. Los folhetos suelen ser breves. Então, os folhetos costumam ser breves, né? Curtos. E o que mais que os folhetos costumam ser? Então, aí você vai achar a palavra aqui e colocar. Então, você vai encaixar todas essas palavras de forma que esse texto que explica, né? Que é uma explicação sobre o enredo no folheto, dê sentido, né? Que ele seja compreensível, que ele esteja com as informações corretas, certo? E, ao final, né? Vocês têm aqui um Ahora Tu, que é uma atividade que vocês vão fazer para me entregar na volta às aulas, certo? Então, aqui diz, elige um país cuja língua oficial é o espanhol e elabora um folheto que divulgue um viaje turístico a esse país. Busca en internet algunos lugares de interés del país elegido e ensina-los em tu produção escrita, tá? Aí aqui ele vai falar sobre depois te animamos em la que publiques em la plataforma Ventana e com a etiqueta folheto, certo? Mas vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer para me entregar. Então aqui ele fala: escolha um país cuja língua oficial seja o espanhol. Então vão escolher um país que fala o espanhol e vão elaborar um folheto. Vocês vão fazer um folheto que divulga uma viagem turística para esse país. Então, vocês podem escolher aí Espanha, vocês podem escolher aí Argentina, podem escolher aí qualquer dos países aí que falam espanhol. E vocês vão fazer aí um folheto de divulgar uma viagem para esse país turístico. Aí vocês vão procurar alguns lugares dentro. Eu vou fazer sobre a Espanha. Então, que lugares você pode colocar para visitar lá na Espanha, e vão colocar valores também, né? Então podem lá naquele folheto sobre Nicarágua e tirar como exemplo tudo que tá lá, né? As informações importantes, né? As cidades que vão viajar, passar por elas, visitando, os valores, quando vai ser essas viagens, etc. Então vocês vão usar como modelo aquele folheto lá da página 18, página 18, certo? Então, isso vocês vão fazer numa folha separada e vão entregar na volta às aulas, certo? Então,
façam com atenção e depois eu vou mandar o vídeo com as correções, certo? Então, hasta luego.